Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira, nos canais do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio e no site séculodiario.com.br, trazendo sempre um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo. Você pode acompanhar também o Instagram, @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira, hoje estou aqui na companhia do Cauã Elmer, no apoio técnico, para uma edição expressa aí de feriado do seu programa Papo de Repórter, feriadão, né, para quem é de Vitória. Feriadão também para algumas pessoas aí no Espírito Santo e para alguns pelo menos um feriadinho, né? Então, hoje o assunto da semana é a corrida eleitoral em Vitória, cidade aniversariante aí dessa semana, que teve algumas sinalizações referentes a candidaturas, e o programa já tem várias dicas culturais para você fazer, você que ainda não arrumou um programa para o seu feriado, para o seu fim de semana, e o bloco de rolê traz um pouco dessas dicas, mas antes a gente vai para o nosso tradicional giro de notícias. Começando pela política, o Marcos Duval confirma em WhatsApp seu envolvimento em suposto golpe de Estado. O diálogo do senador capixaba foi captado no âmbito do inquérito das ações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, uma notícia que está lá no site do Século Diário dessa semana envolve o Marcos Duval, que mais uma vez vai se complicando aí nesse enredo meio grotesco, fantástico e absurdo desse país chamado Brasil, né? Outra notícia da semana importante foi que o Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula, esteve no Espírito Santo. Então, temos, né, duas notícias. O Dino lança programa de segurança e prevê um 7 de setembro tranquilo. Até agora não há nenhuma indicação, objetiva, de que a data será marcada por algum tipo de ataque, segundo o ministro. E as entidades capixabas também denunciaram a violência policial na visita do ministro de Estado. O Movimento de Direitos Humanos entregaram ao Flávio Dino uma carta na cerimônia que aconteceu no Palácio Anchieta. Outro fato político importante da semana envolve o desconto dos 14% dos aposentados, que vai ser mantido só para engano acima de 5 salários no município de Vitória. Essa foi uma medida polêmica do início da gestão do Pasolini, que agora a Câmara de Vitória aprovou uma alteração, né? E alguns vereadores, inclusive, pediram desculpas para os servidores. Na coluna socioeconômicas tem a coluna chamada Ecos, do dia seguinte, falando um pouco da ação lá, da lacração aí da vereadora Carla Costa do PT, que levou um óleo de peroba, né, para a tribuna, se referindo ao prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, e a Delmo Teixeira, que é secretário aí de governo. Bom, falando um pouco dos acontecimentos dos movimentos sociais, a gente teve a notícia que o Fórum vai se mobilizar contra o projeto que prevê câmeras em escolas públicas. É um projeto de lei de autoria do Capitão Assunção, né, do PL, bolsonarista, que teve outro semelhante, projeto parecido que foi vetado recentemente na Assembleia Legislativa, mas volta aí com essas questões, né? No noticiário temos também que a comunidade de Guaibura cobra as respostas da prefeitura para a proteção da região, especialmente o chamado Morro de Guaibura. Esse grupo, né, defensor aí da comunidade, encontrou o Renato Casagrande na inauguração de obras em Miaípe, entregaram um dossiê e uma camisa do Levante Guaiburense em defesa do Morro da Guaibura. Inclusive, no 7 de setembro foi convocada uma ação lá nesse bairro que fica em Guarapari. Também outra notícia que ONGs, entre aspas, né, ONGs também precisam cobrar solução para a poluição de esgoto e das empresas. Pescadores de Vitória se reúnem com ambientalistas e o Compesca, o Conselho da Pesca, para a gestão ambiental e pesqueira ampla em Vitória. Outra notícia importante, falando dos movimentos sociais e do poder público, é que 15 municípios capixabas já agendaram a Conferência de Juventude. Para o Ramon Mateus, que é o vice-presidente do Conselho Estadual de Juventude, o número é um saldo positivo para a realidade do Estado do Espírito Santo. Outra notícia que temos aí nessa semana é que o número de magistrados negros e pardos no Estado do Espírito Santo não chega nem a 20%. O maior índice foi registrado no TRE do Espírito Santo, conforme aponta um diagnóstico divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Também temos aí, ao longo da semana, né,
os nossos programas aqui na TV Século, saem também nas plataformas de áudio, então siga, lembrando, o YouTube do Século Diário para acompanhar os programas dessa semana, né, de feriadão. Passando agora para o nosso assunto da semana. Bom, o assunto da semana, como a gente falou, é a questão das eleições de Vitória, que teve algumas finalizações interessantes durante a semana que está correndo, né? Uma delas é Luiz Paulo, no comando oficial do PSDB, fortalece o palanque para 2024. O ex-prefeito de Vitória tem se movimentado há meses, despontando como favorito da federação com cidadania. Lembrando que é uma federação a nível nacional, né, entre os dois partidos, PSDB e Cidadania. E o Luiz Paulo, ex-prefeito de Vitória, tem um grande recall aí, né, como se diz no mercado político, né, muito lembrado pela população, embora vem de derrotas eleitorais, né, de enfraquecimento da disputa eleitoral, mas vem se movimentando bastante nesse sentido, né? Ele hoje é subsecretário do governo Casagrande e nessa federação ele vem aparentemente assumindo a frente. Luciano Rezende, o ex-prefeito, e a cidadania segue um pouco aí na, como se chama na política, né, na planície, né, sem ocupar cargos, sem estar aparecendo na mídia, não demonstrou aparentemente um interesse muito, né, as movimentações para a prefeitura já estão acontecendo e ele não tem aparecido, que pode ser uma candidação que ele não venha a concorrer, embora isso não está descartado. E, por outro lado, dentro do próprio Cidadania, outro que era cotado é o deputado estadual Gandini, né, que tem uma trajetória muito antiga no partido, de muitos anos, mas está de saída e essa é a segunda notícia, né? A sua saída tem a ver principalmente com a sua pretensa campanha eleitoral para 2024, novamente concorrer à prefeitura de Vitória. Lembrando que ele foi candidato nas últimas eleições de 2020, ficou em terceiro lugar, uma distância muito pequena para o João Costa, que foi para o segundo turno derrotado pelo Lorenzo Pasolini, mas o Gandini tinha, né, aí a máquina, né, ele era o candidato da gestão, candidato do partido de Luciano Rezende, mas acabou derrotado logo no primeiro turno. Então, ele conseguiu um aval do Cidadania para a sua saída, ele alega as mudanças relativas à própria federação, né, como uma questão que ele alega como motivo de saída, foi um fato novo, mas o Cidadania aparentemente abriu as portas para ele, né, as portas de saída, ao mesmo tempo que o PSD já abriu as portas de entrada, né? Então a justiça julgou procedente essa saída dele com a aval do partido, porque senão ele correria risco de perder o mandato de deputado estadual por infidelidade partidária, mas aparentemente teve essa caminhada e o Renzo Vasconcelos, que é hoje o presidente, né, do PSD, já, né, falou que o partido está de portas abertas para o Gandini ser candidato pelo partido à prefeitura de Vitória. Então, ainda vamos ter jogo, vamos ter que ver, são candidaturas próximas também, né? Disputam um eleitorado próximo. O Pasolini mais que candidato à reeleição, né? E temos também aí outras candidaturas colocadas, o caso do João Coser, também deputado estadual do PT, também ex-prefeito, parece, né, muito consolidada. Uma candidatura de extrema-direita, que vem sendo sinalizada aí, né, entre Assunção e Gilmar da Federal, né? E também temos a Camila Valadão, colocada como candidata do PSOL, embora ainda com um pouco de resistência, mas aparentemente uma candidatura que deve, uma construção que deve crescer, né, nos próximas semanas, nos próximos meses aí. Também Sérgio Magés, como já falamos em edições anteriores, que está buscando um partido, né, quer se viabilizar pelo PSD, pelo PSDB, né, voltou, mas então parece fechado. Mazinho dos Anjos também do PSDB parece ter recuado, né, Luiz Paulo vai assumindo esse protagonismo, e o Magés também está aí buscando seu espaço para ver se consegue consolidar uma candidatura. Então, algumas novidades, né, consolidação de Luiz Paulo e de Gandini, uma ao PSD, da falta, né, algumas questões aí para acertar, mas vão se configurando essas candidaturas e ainda teremos um funil, né, conforme avança a proximidade com a eleição que acontece em outubro do ano que vem. Então, fechado um pouco disso, vamos para a nossa agenda cultural, que está repleta de atrações. Não, a boa pedida para o feriado, final de semana, é a Vila de Itaúnas, né, que fica
lá em Conceição da Barra, muito conhecido, porque vai estar fazendo 2 eventos muito interessantes. Um é o Festival Gastronômico Itaúna de Sabores, com vários pratos, restaurantes envolvidos, e ao mesmo tempo o primeiro festival de samba indígena e cultura pataxó, que acontece na aldeia Jacó Pataxó, que fica ali mesmo, né, próximo da vila. E além disso, tem outra tradição interessante, que no sábado, que acontece o lançamento do filme O Caboclo do Sapê, documentário do Ricardo Sá, sobre o Antônio, né, conhecido como Caboclo Sapezeiro, uma grande personalidade aí da cultura quilombola, capixaba, né, lutador social, artista. Então, esse lançamento vai acontecer às 19 horas no espaço Aquilombá. Muita coisa legal lá em Itaúna. Em Vitória, quem estiver por Vitória, até domingo, dia 10, acontece o festival da mariscada da Ilha das Caieiras, né, com gastronomia, que inclui pratos que vão de 5 a R$ 150 e vai ter atrações musicais também. O festival vai, né, vai de 7 a 10 de setembro, então todo feriado, quinta a domingo, entre 11 e 18 horas, tem ali algumas atrações legais para você curtir. Outra outro evento interessante que acontece no fim de semana, vai ser no próximo sábado, né, dia 9, o segundo encontro da malandragem, que vai ser na Praça das Águas, em Jacaraípe, lá na Serra. É um evento organizado por umbandistas e vai ter a partir das 17 horas com atuações culturais, como dança afro, bailarino Danilo dos Anjos, música do Gabriel Gogó de Ouro, Lude Ogum e os tambores do terreiro de Mãe Nélia, em Jacaraípe, né. Dica aí da nossa coluna cultural, assinada pela Helena Dalgobbo. Outra dica da coluna é que 19 de setembro, mais para frente, até 19 de setembro, desculpa, tem a exposição Congo no Espírito Santo, uma história ilustrada do artista Fabrício Biasucci, que é desenhista e ilustrador, e a Andrea Piccolo, que é ilustradora e colorista. Essa exposição está na Biblioteca Argentina Lopes Cristão, que fica no centro de Domingos Martins. Então, também é uma dica aí, até para agora, né? Mas também até o dia 19 de setembro vai estar no ar. Outro evento interessante que vai acontecer em Vitória é o Viradão Cultural da Telema, o espaço cultural que fica ali no centro de Vitória, né, na rua Graciano Neves. Vai acontecer a partir do dia 7 de setembro, às 10 horas da manhã, começam as atividades, até o final da noite, e também no domingo, começa às 10 e vai até às 22, entrada grátis, vai ter feira criativa, flash tattoo, oficina de música e literatura, poesia, shows e um monte de coisa a mais. Então, a Prefeitura de Vitória não está fazendo, né, o tradicional viradão cultural, mas a Telema está fazendo a sua versão, obviamente mais reduzida, mas lembrando que a data, há pouco tempo, né, poucos anos atrás, já foi de um grande agito na cidade, na capital, Vitória. Ainda na Telema, no sábado, dia 9, acontece o Encontro com o Fantástico. Vai começar às 11 da manhã, né, com oficina de personagens fantásticos com a Joane Vaillant. Vai ter às 14 horas a palestra Literatura Infantil Feminina e Negra, com a Jamile Menezes, que é do integrante do Literatura. Às 15h30 tem o lançamento do fanzine Manual de Criaturas Fantásticas, e às 16 horas o fechamento com o show, tá? Chay Carvalho, lembrando o Espaço Telema, fica na Rua Graciano Neves, número 90, centro de Vitória. Para fechar aqui, algumas dicas de passeio, não vamos muito longe daqui da Grande Vitória, onde estamos, mas em Vitória teremos a comemoração dos 452 anos de fundação do município, incluindo 4 passeios no dia 8 de setembro, com o aniversário da cidade, a bordo do Capixaba Bus Tour, que é um ônibus panorâmico que passa por vários pontos turísticos da cidade. Então vai ter saída às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 14 e às 16 horas. As senhas estão disponibilizadas no Instagram da prefeitura, que é @vitoriaonline. São limitadas, pode ser que quando esse programa pro ar já tenha acabado, mas se alguém quiser também, enfim, tentar aparecer, ver se consegue, oportunidade aí às 8, 10, 14 e 16 horas do dia 8 de setembro, o tour aí por Vitória. Feriadão também é uma dica que saiu aí da Prefeitura de Vila Velha, foi fazer uma visita pelo sítio histórico de Vila Velha, né, uma imersão cultural histórica por esse, né, ambiente aí da prainha, uma região muito importante historicamente para o Espírito Santo, que tem vários atrativos culturais ali mais ou menos próximos, né? Você pode fazer caminhando, né? Temos a Igreja do Rosário, o Farol de Santa Luzia,
a Casa da Memória e o Museu Homero Macena. São esses dois últimos que passaram por reforma recentemente, né? Então, estão renovados aí, o Farol da Antologia e a Vila Osório também passaram, né, por renovações recentemente, então é um bom passeio. Tem outras dicas também por ali, né, não muito longe, Morro do Moreno, para quem gosta mais de uma trilha, o Convento da Penha, para quem conhece também um pouco dessa parte histórica, não estão muito longe, né? Então, essas são um pouco as nossas dicas do nosso Papo de Repórter especial aí do Feriadão Expresso. É isso. Acompanhe aí o Século Diário nas plataformas de áudio, no YouTube é só procurar lá por Século Diário. E lembrando que temos notícias todo dia, né? No séculodiario.com.br, sempre tem atualização sobre o Espírito Santo, sobre essa perspectiva crítica que o jornal sempre traz. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, @TV Século, para saber mais da nossa programação aí no YouTube. Ok? Então, sou o Vitor Taveiro, tivemos aqui com o apoio técnico do Cauã Elmer, a quem agradecemos aí da força, e estamos de volta sempre com o Papo de Repórter, geralmente com outras companhias, né, dos jornais do Século Diário, mas hoje, pela edição de feriado, fizemos mais enxuta, mas toda sexta-feira, de manhãzinha, você pode ouvir, né, assim que acordar, ou depois do almoço, ou seguir repercutindo, se quiser ouvir no sábado e no domingo, para ficar um pouco por dentro dos acontecimentos principais da semana no Espírito Santo. É isso, até logo. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.